Olá, aqui é Alberto Bezerra. Você já ficou com dúvida com relação ao que diferencia uma decisão interlocutória e um despacho, chamado despacho de mero expediente? Bom, esse é meu propósito de hoje, tentar definir o que é decisão interlocutória e, por consequência, a gente separar o que seja um despacho de mero expediente. O próprio texto da lei, vamos ver aqui o Código de Processo Civil, ele diz lá no seu artigo 203, tá bom? 203 do CPC. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias de despacho. E logo no parágrafo 2º ele diz o seguinte: a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Então, essa parte final, que não se enquadre no parágrafo 1º, está querendo se referir à sentença, que é o que trata o parágrafo 1º. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte, quando ele fala de natureza decisória. O que é natureza? Eu até já gravei um vídeo aqui, que está no nosso canal, e eu fiz algumas observações o que seja a questão da natureza jurídica de algo, né? Mas vamos falar aqui bem superficialmente. A natureza jurídica de algo é algo que se prevalece, algo que sobressai em relação àquilo. Como assim, Alberto? Bom, se eu digo que a natureza jurídica de embargos de declaração, ele é um recurso, é porque o que se sobressai, o que mais chama atenção naquilo lá, ele que tem uma força recursal, ou seja, ele não tem uma característica de defesa, ele não tem uma característica de contestação, ele não tem uma característica de petição inicial, não tem, compreende? Então o que mais se sobressai naquela que tem a natureza, sua essência, sua principal característica é o que se chama de natureza jurídica. No caso aqui ele está querendo dizer o quê? Olha, que tenha na sua principal essência uma decisão, ok? Agora vamos passar para examinar outros aspectos importantes que vai ficar fácil para você compreender essa diferença. Primeiro ponto, para você poder fazer a separação do que seja uma decisão interlocutória e do que seja um despacho, você precisa saber um aspecto que não está na narrativa dessa contexto da lei, que é saber o que é questão. Quando você fala, olha, suponhamos que você esteja lá numa assembleia do condomínio, né? E olha, o cara lá que está, suponhamos, inadimplente, ele diz lá que vai votar. E eu lá, o síndico vai, né, que está coordenando os trabalhos, vai e diz, eu vou aceitar o voto dele. Então você diz, eu vou questionar. Ou seja, eu vou levar para alguém decidir isso, ok? Quando você leva alguma coisa ao magistrado, nesse sentido aí, ele vai ter que, é uma questão que ele vai ter que decidir. Pode ser uma questão de fato e pode ser uma questão de direito. Uma questão de fato, ele diria o seguinte, olha, eu vinha a 60 km por hora, portanto, eu vinha dentro do meu limite de tráfego permitido pelo aquele trecho e quando passou uma pessoa e lá eu atropelei. Então eu não vinha acima daquela expectativa que o trecho me permitia. Eu não ia com 80, eu não ia com 100. Então é um aspecto fático que é alegado, por exemplo, na inicial e é rebatido na contestação. A contestação diz que você vem com 120 e ele diz eu venho com 60. Então são dois aspectos fáticos que são levados e o juiz vai ter que decidir essa questão, esse questionamento. Com relação ao mérito, você diz o seguinte, olha, não se faz necessária a produção da prova pericial, porque aqui é uma cláusula tal, e essa cláusula, por exemplo, uma cláusula está dizendo que pode cobrar juros remuneratórios capitalizados mensalmente. Muito bem. E você, parte, o que é que me diz? Eu digo, a minha tese é que aqui se faz necessária a produção da prova pericial, porque eu estou alegando que eu preciso provar que é uma capitalização não mensal, mas diária.
e aí fere ao que está acertado contratualmente. Então aqui há uma decisão de direito com relação à pertinência ou não de uma produção numa prova, uma questão então aí que envolve o direito, ok? Então deu para perceber uma questão de fato e uma questão de direito. Um outro aspecto que você também vai necessitar para poder avaliar se trata de uma decisão interlocutória ou se trata de um despacho é que se há alguma sucumbência não de pagar honorário, sucumbência não de pagar honorários, pagar a custa, não, sucumbência no sentido de perder algo, sucumbir, perder, ok? Então você diz assim, olha, eu preciso fazer essa prova pericial, e o outro diz que não, eu não preciso fazer essa prova pericial, e o juiz vai decidir aquela questão, houve aquele embate, e ele diz, não, eu não vou produzir essa prova, eu vou resolver essa questão dessa forma, não precisa fazer essa prova pericial. Alguém sucumbiu. Quem? Aquele que estava querendo produzir essa prova pericial. Portanto, se há uma decisão, aí nós vamos chegar a solucionar e compreender melhor que a decisão interlocutória. Primeiro, se trata-se de uma decisão que está resolvendo uma questão, certo? E que não seja de mérito, que ela a ressalva que faz a parte final do parágrafo segundo, né? Se não se trata de uma questão de resolver de mérito. E se com essa decisão alguém sucumbiu, houve um prejuízo, seja de prova, alguma coisa nesse sentido, então se trata de uma decisão interlocutória. Ademais, leve-se em consideração que a decisão interlocutória, de alguma forma, ela vai ter relevância para o final da causa. Como assim, Alberto? Bom, se eu digo, o magistrado resolve essa questão dizendo que não vai produzir aquela prova, obviamente eu, eventualmente, pode ser prejudicado, porque eu queria provar algo que era pertinente a uma das minhas teses, ou a minha única tese que eu defini na inicial, então eu sucumbi. Então houve um prejuízo ao desiderato, ao final da causa, o prejuízo que você iria ter com aquela decisão. Já o despacho, por exemplo, se ele diz assim, aguarde-se a audiência para o dia tal. Bom, ou então espeça-se carta precatória, ou assim, aparentemente, né, remetam-se os autos lá a vistas ao Ministério Público, né, vista ao curador de ausentes e blá, 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 blá. É uma coisa que não tem alguma essência, não houve um prejuízo mandar ouvir o Ministério Público. Creio que não há nenhuma, a não ser que você avalie que haja assim, por exemplo, se você pedir uma tutela antecipada de urgência e postergar, era no sentido de uma emergência, internar alguém, algo por aí, mas do contrário, aparentemente não há um prejuízo, é apenas um deslocamento, é feito um andamento processual, daí o expediente, algo rotineiro, né? E não há nenhum prejuízo e nem vai afetar o julgamento, né, a decisão meritória do processo que foi colocado em questão para o juiz. Daí você também pode se questionar, bom, e o que é, tudo bem, decisão eu compreendi, Alberto, até que vai lá, deu para eu distinguir o que é uma decisão e o que é um despacho, mas por que interlocutória, o que é isso aí? Bom, podemos aí pensar em dois viés dessa história toda. Interlocutório ou parlatório, suponhamos, é aquele espaço, né? Via de regra é visto como sendo aquele espaço onde há uma grade, né? Tipo naqueles conventos lá e coisa e tal, onde se conversa com alguém, ou até no presídio, onde há aqui uma grade ou um vidro onde você... uma pessoa está para lá e a outra para cá, algo dividindo aqui desse intermédio, né? E pode ser também pelo aspecto de locução, de emitir algum pronunciamento, né? De emitir algum enunciado. Por esses dois campos você vai visualizar. E aí,
pegando esse locutório, essa expressão locutória, suponhamos que vamos pelo esse viés do pronunciamento, né, do enunciado, e aí vem a questão inter. Quando você fala, eu comprei uma passagem interestadual, tenho 2 estados e eu vou trafegar nesse inter aqui. Internacional, são 2 países e vou trafegar dessa ponta até essa ponta. Eu não vou passar para cá que vai virar sei lá, mundial, né? Mas um estadual, se eu passar para cá vai ser uma viagem internacional. Então há um espaço aqui e outro aqui e você faz esse trajeto. Então imaginemos aqui, nós temos o pronunciamento inicial, que é onde dá o início ao processo, e nós temos o pronunciamento final, onde dá a decisão meritória de quem ganhou ou de quem perdeu a causa. Daí uma decisão interlocutória. Ok? Esperamos que tenha ficado um pouco mais fácil de compreender isso e até a próxima. Um abraço.